estarão em pauta neste nosso encontro. E para esta conversa legal, convidamos as doutoras e os doutores especialistas em saúde mental. Doutora Jussara Teixeira Orlando, psicóloga, especialista em psicologia clínica e psicomotricidade, psicanalista com especialização em psicanálise pela UNB, terapeuta, mediadora familiar sistêmica, supervisora, sócio-psicomotricista, advogada, diretora da Clínica de Saúde Mental da REX, articulista, palestrante, além de outras especializações nesse segmento. Doutora Jussara, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, doutor José, prazer enorme estar aqui. Muito bem. Doutora Ellen Tatiana dos Santos Lima, psicóloga, especialista em educação inclusiva e psicologia escolar, mestre e doutora em educação, professora universitária e docente na Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais na Educação do Distrito Federal, além de outras especializações nesse segmento. Doutora Ellen, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, doutor José, e a todos vocês que nos assistem hoje. Agradeço pelo convite e pela confiança para esse debate. Muito bem. Dr. João Batista Bezerra de Souza, psicólogo formado em neurociência, presidente da Comissão de Estudos de Direito e Psicologia e diretor adjunto de comunicação da REX-DF, fundador da JB-PSI Consultoria, membro do CODES, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Distrito Federal, fundador e coordenador da psicoterapia breve para deficientes visuais no Distrito Federal desde 2009, pós-graduado em suicidologia e prevenção da automutilação, articulista e palestrante, além de outras especializações também nesse segmento. Dr. João Bezerra, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito grato, doutor José, eu que agradeço principalmente no momento que estamos passando no Brasil e no mundo, em se tratando do tema Janeiro Branco, que é vamos falar sobre saúde mental. E é nesse momento que a gente vai construir uma ponte do diálogo, criando assim a quebra de paradigma sobre saúde mental e suas nuances. Muito bem. E o doutor Elias Lacerda, advogado especialista em direito sanitário, saúde do trabalhador, docência e mestre em educação, técnico de enfermagem, conselheiro do COREN Distrito Federal, além de outras especializações também nesse segmento. Doutor Elias, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, doutor José, e muita gratidão de estar aqui para que possamos, como o João falou muito bem, construirmos pontes através de uma conversa legal. Muito bem. Antes de iniciarmos o programa, lembrando aos nossos entrevistados e aos nossos telespectadores de que hoje é o dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, sendo São Sebastião o protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra. Então, nosso padroeiro, nosso respeito, São Sebastião do Rio de Janeiro. Doutora Jussara, já vamos iniciar aqui a nossa conversa legal, já perguntando para a senhora aí, para a senhora nos falar sobre Janeiro Branco, cuidar da mente é um ato de amor com a vida. Por favor. Que dia lindo, né? Esse, onde você marcou esse encontro para esse lindo debate. Então, Janeiro Branco é um encontro, primeiro para chamar a atenção de todo o Brasil, para chamar a atenção de todas as pessoas, para chamar a atenção de todos os profissionais. Cuidar da mente humana. Então, Janeiro Branco está voltado totalmente para cuidar da saúde mental, saúde emocional. Então, é o encontro dos saberes. E aqui, nesse momento, nós temos grandes profissionais, né? Que vão estar debatendo. Nem estou falando de mim, estou falando dos meus colegas. Tá certo. A modéstia, doutora Jussara, é uma virtude dos grandes gênios, viu? Você não tem certeza disso. Doutora Ellen, o que a senhora tem a nos dizer sobre o Janeiro Branco, cuidar da mente é um ato de amor com a vida? Bom, eu gostaria de destacar a importância, desse momento. É um momento de início de ano, um momento em que todos nós paramos para planejar o ano que se inicia.
E aí muitas vezes nós pensamos as nossas metas, aquilo que a gente pretende alcançar, pretende desenvolver, pretende mudar, mas na nossa lista a gente se esquece muitas vezes de colocar a nossa saúde mental. Então nós paramos em janeiro, primeiro momento do ano, para pensar na importância de considerar a saúde mental nesse momento inicial em que a gente traça a meta. Até porque as nossas metas precisam ser tangíveis e promotoras da saúde, e não metas que mais à frente, no final do ano, a gente possa tê-las como causa de sofrimento e adoecimento. E aí vale lembrar que ninguém quer ficar doente, seja do ponto de vista físico ou emocional. Então, Janeiro Branco vem para nos falar que, além de um corpo que sofre, a mente também pode sofrer. Muito bem. Dr. João Bezerra, Janeiro Branco, cuidar da mente é um ato de amor com a vida. Por favor. Sim, neste momento específico, como a doutora Ellen já colocou muito bem, um momento de profundas reflexões e planejamentos. Lá em 2014, quando Leonardo Abramo criou o Janeiro Branco em Uberlândia, de lá para cá se espalhou durante 7 anos, que é a 7ª edição especificamente. O branco simboliza justamente a folha em branco. Para que serve a folha em branco? Justamente para escrever o projeto de vida deste ano que se inicia especificamente. E um outro ponto é fazer uma revisão e, com isto também, observar que um verbo que não pode faltar durante todo esse processo, durante o ano inteiro, se chama verbo recomeçar. Portanto, o Janeiro Branco, através do recomeçar, olhando para si, olhando para o outro, para o mundo, e ver qual o sentido de vida que eu tenho hoje. Então, são pontos bem significativos em se tratando da saúde mental do ser humano, na saúde mental na família, na saúde mental na comunidade, na sociedade e, por assim dizer, na humanidade. Muito bem. Doutor Elias, Janeiro Branco, cuidar da mente é um ato de amor com a vida. Por favor. Muito bem, doutor José. Janeiro Branco como uma folha que você escreve a sua história de vida, em relação ao passado, em relação ao futuro. Como dizia Rousseau no Contrato Social, nascemos com uma tábua rasa e com o tempo vamos nos lapidando. E a minha pergunta para você que nos assiste é: você cuida da sua saúde mental diariamente? Se sim, o que você faz? E no decorrer dessa conversa legal, nós falaremos várias formas de cuidar dessa saúde e as implicações também de não cuidar. Então, o Janeiro Branco é um movimento em que todas as pessoas possam participar, independente de instituições também, públicas, privadas, pessoas individuais, coletivas, que possamos trazer à tona a saúde emocional, a saúde mental. Muito bem. Doutora Ellen, educação inclusiva, de que forma pode contribuir para se manter um nível de qualidade de vida na saúde mental? Bom, doutor José, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto muito importante quando a gente fala tanto da educação quanto da saúde mental. Nós não podemos considerar que a saúde mental ela é um fenômeno unicamente subjetivo, unicamente do sujeito que vive aquele sentimento, toda aquela condição que pode ser provocadora do sofrimento. Mas ela é produtora e resultado de todo um processo que, na verdade, é social. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, nós vamos falar de pessoas que estão em sofrimento em função de um contexto de exclusão. Seja porque tem um problema no processo de aprendizagem, seja porque tem uma deficiência, seja porque tem uma etnia diversa, uma condição financeira que não a possibilita a inclusão, né? A Declaração de Salamanca, ela vem definir quem são os sujeitos da inclusão, e ela diz, são todas as pessoas que em algum momento necessitam da escola ações específicas para que ela esteja dentro e participando do processo educativo. Então, por que a educação inclusiva promove qualidade de vida? Porque ela vai oportunizar ao sujeito não somente o acesso à escolarização, mas também fazer com que, estando nesse espaço, as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento lhe estejam favorecidas, sem com isso lhe causar sofrimento. Em algumas circunstâncias de atendimento, de avaliação com as crianças em situação de queixa escolar, muitas delas me diziam, e olha que eu digo de crianças da educação básica, dos anos iniciais ali do processo de escolarização,
Elas olhavam para mim e diziam: tia, eu quero aprender, mas eu não consigo. Eu tento, mas o meu corpo não responde. Então não é culpa minha, tia. E as pessoas não entendem isso. Você pode me ajudar a fazê-las entenderem? E aí é nesse sentido, é trazer qualidade de vida, é diminuir a condição de sofrimento que muitas vezes o insucesso escolar não propicia. Muito bem. Doutora Jussara, a psicologia e a terapia familiar também contribuem para se manter uma saúde com ausência de doença mental? A família é o berço de tudo, né? Então, quando a gente fala a primeira infância, raiz de toda problemática emocional. Primeira infância, raiz de tudo. Então, tem coisas boas e tem coisas não boas. Quando a gente pensa na primeira infância, então, é a família. Então, a família hoje é uma família fantástica, né? Papai, filhinho, mamãe, filhinho, papai, mãe, filho. É uma família hoje muito diferente, né, de família que a gente realmente conhecia lá atrás. Hoje, na modernidade, a gente precisa respeitar essas novas formas de família. Então, essas mudanças, isso. essa metamorfose, né, doutora? Isso. Então, a terapia familiar, veja bem, se a criança ali, nesse seio familiar, ela aprende através, primeiro é o afeto na família. Então, se a criança, aliás, afeto em tudo na nossa vida, mas vamos imaginar uma criança que nasce naquele berço. Como são esses pais? Como é essa matriz de identidade? Como esse afeto é repassado? Então, a criança ela sente isso, né? Ela pode ter 1 mês, ela pode ter 2 meses, 3 meses. Com 1 aninho, ela começa a compreender esse papai, essa mamãe. Então, veja, todos os modelos são repassados pelos pais. Então, esses pais mais tranquilos, essa família mais tranquila, que respeita o desenvolvimento normal, natural da criança, ela estará criando filhos que certamente terão um futuro diferente. Então, isso causa impacto lá na frente. Então, pais, famílias problemáticas, né, que a gente fala, famílias disfuncionais, elas estarão criando crianças disfuncionais. Aí, mais tarde, adultos disfuncionais. Então, se a gente cuida da criança desde cedo, e o mais lindo que eu acho é criar, é cuidar. A gente precisa ter uma atenção muito grande para a gestação. Porque lá no útero, essa criança, ela já está recebendo amor, ela está recebendo angústia, ansiedade da mãe. Então, assim, como cuidar dessa mãe? Porque é muito fácil falar, pois é, na família, mas quem cuida dos pais? Quem é que cuida desses pais, não é? Então, essas crianças, elas desde o útero, olha, salvar o mundo é salvar esse feto, tá? É cuidar da gestação. Se as políticas públicas, se tivesse um olhar mais atento para isso, estaremos salvando a humanidade. Muito bem. Doutor João, o tratamento da saúde mental envolve o emocional. E quais as mudanças fazem a diferença? As mudanças específicas que a gente pode compreender é um primeiro verbo que a gente precisa observar muito que aparece em psicoterapia: admitir. Admitir que sozinho não dá conta, que está adoecido, que está com angústia, que está com ansiedade, que está com depressão, que está com ideação, planejamento ou uma tentativa de suicídio. Esse adoecimento emocional, ele precisa ser tratado. Mas o primeiro ponto, e muito relevante, é que ele precisa ser acolhido para ter uma significação e um significado e uma significância também na vida desse próprio ser humano. Quando ocorre do próprio paciente procurar o acompanhamento psicológico, ele compreender esse mundo da alma, esse mundo da vida, esse mundo das dores e dos traumas e do próprio adoecimento das emoções, esse já é um passo significativo. O outro, em alguns casos específicos, quando ocorre a necessidade,
a gente também encaminha para o psiquiatra para que haja ação medicamentosa de acordo com a situação. Principalmente nos casos de automutilação e de risco de suicídio. Esses casos específicos não têm outros caminhos. São acompanhamento psicológico versus psiquiátrico. Porque é desta forma que a gente vai trabalhar a recuperação desse ser humano, a intervenção e a recuperação desse ser humano em relação ao adoecimento mental. Como a doutora Jussara colocou muito bem, a doutora Ellen também, que esse espaço onde se trabalha a educação, que começa lá no seio da família, esse espaço também está adoecido. Então, geralmente nestes casos, a gente precisa ter um olhar sistêmico. Quando adoece uma pessoa, toda a família adoece em conjunto. E Moreno coloca muito bem que este papel, este ator social de mudança, ele acontece principalmente a partir do primeiro espaço de formação para a vida, que se chama família. É muito interessante e relevante observar que nós temos o modelo de família tradicional e nós temos também os novos modelos, como foi citado rapidamente, sobre essa questão dos modelos emergentes de família, que são os modelos de pessoas do mesmo sexo, homens e mulheres do mesmo sexo, que às vezes criam, adotam ou têm filhos até de outra forma também, onde tem a barriga de aluguel. E esses temas precisam também ser tratados porque levam ao adoecimento psicológico, ao adoecimento mental e principalmente familiar e social. Então são temas que muitas vezes são temas tabus, mas que na saúde mental eles precisam ser acolhidos, significados e principalmente tratados. Muito bem. Doutor Elias, o tratamento ou os cuidados com a saúde mental passa também pela saúde do trabalhador e de que forma? Muito bem, essa é uma questão muito interessante, porque se nós fizéssemos um resgate do Foucault, do Michel Foucault, as tecnologias políticas, né? O que é uma tecnologia política? São, diríamos, instituições em que moda comportamento. E o ambiente de trabalho é uma instituição política para Foucault. O que significa? Não só o ambiente de trabalho, mas conforme vocês falaram muito bem, nós temos a família, temos a igreja, a escola, a prisão. O ambiente de trabalho é muito fundamental, a sua divisão. E o que está ocorrendo atualmente é uma pressão por metas, principalmente no mundo ocidental. Essa pressão por meta ou a busca da perfeição gera uma certa competição entre seus trabalhadores. E aí pode advir doenças. Por exemplo, a depressão, em 2020, nesse ano, será a doença que mais vai afastar trabalhadores das instituições, quer seja público ou privado. Hoje nós temos aqui no Distrito Federal, por exemplo, um hospital com 1000 profissionais de uma determinada categoria, em que 35% estão doentes no campo da saúde mental. Isso significa 350. Então, pensar numa intervenção que ainda está muito carente no Brasil, pensar em plano de saúde para esses trabalhadores, pensar em uma forma de gestão pautada no cliente. E aí eu gostaria de resgatar uma teoria do psicólogo e professor Carl Roger, que ele fala da ação centrada no cliente, em que o cliente possa falar, possa contribuir. O trabalhador, doutor José, antes do dinheiro, do salário, ele quer reconhecimento. Reconhecimento é uma ferramenta de gestão. Então precisamos repensar no mundo ocidental o modelo do trabalho. Porque nós já fomos o país, o Brasil já foi o país com o maior índice de acidente de trabalho do mundo. Temos que repensar nosso modelo, temos que repensar nosso modelo de saúde mental, temos que repensar métodos, ferramentas de intervenção em relação a esses trabalhadores e também os órgãos de controle. Só assim nós iremos incluir esse trabalhador em um processo de reconhecimento e não de adoecimento. Porque trabalho vem do latim tripalho. Quando o escravo parava de trabalhar, existia um instrumento, que era o chicote, que se batia tripalho. Então, 80% das pessoas, às vezes, não entendem o trabalho ainda como uma forma, entre aspas, cognitiva. Mas o trabalho é um local em que as pessoas externam as suas potencialidades. Muito bem. O senhor diria, então, que a saúde... o senhor falou que a esquizofrenia, né? A depressão é a doença do século XXI? Isso.
Então, precisamos trabalhar a prevenção em relação à depressão. Nós temos que trabalhar a questão da ansiedade. O Brasil hoje está com 18 milhões de ansiosos, né? Ambiente de trabalho com pessoas depressivas, com pessoas ansiosas, com pessoas com crise do pânico, são as doenças do século. Nós precisamos repensar esse modelo. E o ambiente de trabalho hostil, em especial, que tenha assédio moral, por exemplo, que tenha discriminação, preconceito, uma hierarquia muito forte e atrás só de metas, e entender o ser humano, o trabalhador, como uma coisa, a teoria da coisificação e da globalização, dentro da globalização, pode estar aumentando o sofrimento desses trabalhadores. Muito bem. Doutor João, a saúde mental e a saúde física são vertentes fundamentais e indissociáveis da saúde? Então, a gente precisa compreender a saúde mental observando alguns aspectos, como, por exemplo, as questões biopsicossociais e espirituais. Nós trazemos na nossa árvore genealógica as questões que são do nosso biológico, que herdamos dos nossos pais, avós, bisavô, tetravô e assim por diante. Essa árvore genealógica precisa ser acolhida e observada. O outro aspecto, nós somos um ser psico, de emoção, do fio de cabelo da cabeça ao dedão dos pés, nós somos um ser de emoção. E essa emoção precisa ser colocada para fora. Esse mundo de dentro, o mundo intrapsíquico, é um mundo muito poderoso. Porque é ele que vai reger o mundo de fora, o mundo das relações familiares, relações profissionais e sociais, e especialmente os relacionamentos afetivos e vínculos saudáveis. Então, hoje, especificamente, nós precisamos resgatar relações fortes, afetivas, vínculos saudáveis. Então, a gente pode dizer mais relacionamentos saudáveis, mais saúde mental. Outro aspecto que a gente precisa observar, o social. Nós somos um ser envolvido numa cultura. Tudo que é visto ou vivido em Distrito Federal é diferente de outras capitais do Brasil. As regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, a Europa, Estados Unidos, África, outros países, cada pessoa vai ter um comportamento diferente, porque existe uma história, existe um comportamento construído histórico, sociocultural, e isso precisa ser levado em conta. O outro aspecto é a questão da espiritualidade, e aqui eu quero me reportar a Viktor Frankl, que eu trabalho muito com esse olhar voltado para a logoterapia, onde ele enfatiza desse aspecto do biopsicossocial e espiritual. Essa pessoa que vem, ela traz uma experiência da espiritualidade, seja católico, seja protestante, seja budista, seja espírita, ou também sem algum tipo de religião. Mas às vezes essa experiência religiosa também precisa ser acolhida, porque em alguns momentos, para algumas pessoas, ela pode ser patológica. Então, hoje nós precisamos olhar também a experiência espiritual, não mais como categorização de patológica, mas sim como um aspecto da experiência humana. Então, observar esse ser humano dentro de uma visão biopsicossocial e espiritual é observar que ele é um ser integral. Precisa ser visto como um todo, e não por partes separadas. E também visto de forma global, inserido numa sociedade, uma história, uma cultura, e também no processo de integralização. Eu com o outro, eu mais o tu, igual ao nós, em dinâmica, interação e contribuição, e em relacionamento interpessoal, e também observar o aspecto intrapessoal. Como eu estou comigo mesmo, como está o meu mundo psíquico, como está o meu mundo construído internamente, como eu me vejo, como eu me percebo, como eu me sinto. Esse mundo das sensações, das emoções, dos sentimentos, precisa ser acolhido e precisa dar voz. Em psicologia a gente fala de catarse, a cura pela fala. Colocar essa fala para fora que tem um conteúdo terapêutico. Muito bem. Doutora Hebe, como devemos tratar esses problemas do ponto de vista psicológico? Doutor José, eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos importantes quando a gente vai falar, então, dessa intervenção. Não necessariamente é uma intervenção terciária, né, quando a gente vai tratar o problema que já se estabeleceu. E para isso eu gostaria de chamar a conversa o professor e psicólogo Gonzales Rey. Ele é de outra nacionalidade, mas ele desenvolveu estudos muito importantes aqui em Brasília, pela Universidade de Brasília e por uma outra instituição de ensino superior privada.
E ele trouxe para nós, desenvolveu a teoria da subjetividade, para falar de como nós nos desenvolvemos enquanto sujeitos psíquicos, né? E um dos conceitos importantes que ele trabalhava era o conceito da complexidade. E o que eu gostaria de falar sobre isso é que nós nunca podemos compreender esse sofrimento a partir do próprio sujeito, porque senão a gente vai entrar numa dinâmica de culpabilizar o sujeito pelo seu próprio sofrimento. É o sujeito que sofre porque não enfrenta os seus problemas, é o sujeito que sofre porque é fraco, é o sujeito que sofre porque não tem uma ocupação. E as coisas não são assim, né? O adoecimento psíquico ele é um processo complexo, que como o João colocou muito bem, ele é desenvolvido por um sujeito biopsicossocial. Logo, essas três nuances do desenvolvimento estão intimamente relacionadas com esse processo de adoecimento, mas especialmente falando do processo social, nós não podemos pensar em intervenção relacionada à saúde mental sem considerar todo o contexto no qual o sujeito está participando e atuando. Então, não é somente dizer para o sujeito, você precisa buscar uma ajuda psicológica, você precisa buscar uma ajuda psiquiátrica. Eu também preciso pensar que contexto é esse do qual esse sujeito participa, quais são as causas desse adoecimento, porque o sujeito sozinho talvez não mude o contexto. A gente precisa trabalhar também esse contexto. Às vezes eu tenho uma família que tem uma dinâmica que não lhe favorece a saúde, como a doutora Jussara nos ponderou mais cedo. Eu tenho uma escola que talvez não esteja sendo suficientemente inclusiva. Eu tenho um trabalho que, ao invés de promover o prazer, promove o sofrimento. Então, a gente precisa pensar essas relações do sujeito com o mundo, as causas desse adoecimento, porque não necessariamente o sujeito sofre sozinho, ele é um resultado. Por isso ele falava tanto da complexidade, né? E aí, por isso é importante a gente falar também da prevenção. Por isso, Janeiro Branco. O que a gente pode fazer nos diferentes espaços sociais para ajudar os sujeitos que estão em sofrimento? Mas, além disso, como eu posso organizar as dinâmicas, propor estratégias de relacionamento, de escuta, de ação, de intervenção, de trabalho, enfim, né? Considerar aquele espaço para que eu tenha sujeitos mais saudáveis, para que aquele meu contexto não seja um contexto promotor de adoecimento, mas sim promotor de saúde. Então a gente entra num momento de rompimento de paradigmas. Ao invés de falar de adoecimento, está na hora de nós falarmos de saúde. O que precisamos fazer para promover saúde e, por consequência, diminuir as condições de sofrimento mental. Muito bem. Doutora Jussara, quais os problemas da saúde mental mais frequentes? São vários. Mas elenca alguns aí para nós. Nós temos... A gente tem que pensar um pouco em neurose e psicose. Neurose. Todos somos neuróticos. A partir do momento que a gente sofre, não é? A gente tem uma neurose, né? Que tem todo um contexto, uma história. Como é que isso aparece? É tema para uma hora. Mas, veja bem, nós temos transtornos, têm neurose. nós temos as neuroses e as psicoses. Vamos falar um pouco dessa neurose tão falada hoje, que é um transtorno do pânico, que é um pé na psicose. Né? A depressão, dependendo do grau, um pé na psicose. Então, por isso que a gente fala tanto da bipolaridade, e que é algo tão sério, e que para um ser humano ser diagnosticado, confirmado, esse paciente, ele é bipolar, no mínimo 4 anos. Ele precisa apresentar várias crises, ele precisa dar vários sinais. Então tem que ter um psiquiatra, um psicólogo, é uma equipe. Então nós temos muitos, nossa, fulano está com transtorno de pânico, depressão, é gravíssimo, né? A depressão é a doença do século. Nós temos as compulsões, compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão ao álcool, os vícios. Tudo isso,
né? São as doenças. Nós temos a bipolaridade é chamado transtorno de humor, né? Então, ora está na euforia, ora está em depressão. Tem gente que na bipolaridade a pessoa fica muito mais na euforia do que na depressão. Tem gente que fica na depressão de vez em quando, por isso que é grave. Por isso que para fazer um diagnóstico é preciso uma equipe séria, não é? Para dar esse diagnóstico. Então nós temos, nas compulsões alimentares, nós temos muito, né? A anorexia, a bulimia, tanto nos tempos de hoje. É o corpo, né? A magreza, o narcisismo ao corpo. Então, assim, quer ficar mal, quer ficar assim, e aí não como. Então, tem vários motivos para isso acontecer. E nós temos a drogadição, né? Que é muito grave, está muito nos tempos de hoje. E temos a esquizofrenia, né? E temos outras, mas essas são as que mais aparecem nos nossos consultórios. Muito bem. Doutor Elias, ao lidarmos com as adversidades, a enfermagem contribui de que forma para se conseguir um tratamento adequado? Excelente. A enfermagem é uma ciência que se dedica ao cuidado do ser humano. Então, o Brasil tem mais de 2 milhões de trabalhadores profissionais no campo da enfermagem, em que se dedica a esse cuidado. E tem a responsabilidade de cuidar de forma ética, de forma humanizada, com um olhar para o todo. E quando a enfermagem lidar com situações de obstáculos, adversidades, e aí a pergunta é, quando algo ocorre em nossa vida, que surge um obstáculo, como olhamos para esse obstáculo? Reclamamos? Nos neutralizamos? Ou pensamos, o que eu aprendo com isso? E o que eu aprendo com isso, o nome é resiliência. E a enfermagem tem uma grande capacidade de resiliência diante, muitas vezes, da falta de recursos, tanto humanos quanto materiais, na sua rede hospitalar. Então, a enfermagem ela tem uma responsabilidade em cuidar da saúde mental da população, das pessoas. E assim construir uma sociedade mais solidária, mais compreensiva. Não só a enfermagem, mas todos os profissionais que exercem as ciências da saúde. O psicólogo, a medicina, a nutrição e assim por diante. Muito bem. Doutor João, dependência de álcool e outras drogas. Eu vou citar aqui algumas, tem inúmeras aí. Maconha, cocaína, crack, podem levar ao suicídio? Então, nós temos assim as pesquisas que foram feitas na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e aqui nós temos também, digamos assim, a que foi feita nas 27 capitais e Distrito Federal, foi realizada em 2010, inclusive na época a gente realizava o trabalho de tutoria do curso de prevenção ao uso de drogas para educadores de escolas públicas em todo o Brasil, onde a UNB contratou esse serviço de todo o Brasil. Veja só, naquela época que eu fui um dos tutores do Brasil, a gente pôde acompanhar de perto essa realidade dos adolescentes. Então, naquela época especificamente, aparecia que uma das drogas mais consumidas naquele momento era o álcool, especificamente nos adolescentes de ensino médio. Depois de 10 anos, essa realidade é a mesma? Não. Isso foi feita uma nova pesquisa, inclusive foi feita agora pela Fiocruz ano passado, especificamente apresentada para o Brasil e para o mundo também, em maio de 2019, onde enfatiza que uma das drogas mais consumidas no mundo, no Brasil, especificamente, ainda permanece o álcool. Só que agora não é mais os adolescentes, já temos crianças também indo para a escola embriagadas, ou se embriagando dentro da própria escola. Nós temos o álcool, nós temos a maconha, nós temos o crack, a cocaína, o narguilé, entre outras drogas. É evidente que cada uma dessas drogas a gente precisaria estudá-la e verificar qual é a consequência física e psicológica. Agora é muito interessante observar, e aqui eu cito justamente a professora Alexandrina Medeiros, que foi uma das nossas professoras e é uma das nossas ainda,
do curso de Suicidologia, que ocorre lá em Teresina, Piauí, o primeiro do Brasil. Agora nós teremos a formação da primeira turma de pós-graduandos em maio de 2020. E ela enfatiza, ela é uma das especialistas no Brasil que atua nessa demanda, o quanto que as dependências químicas elas estão correlacionadas com a ideação, planejamento e tentativa de suicídio. Boa parte da estatística apresentada no Brasil, as pessoas quando cometeram algum tipo de suicídio, eu não vou dizer aqui quais são os tipos, para não incentivar as pessoas a fazerem ou praticarem ou tentarem a usar algum tipo de droga específica. Então, alguns tipos de drogas específicas, as pessoas tinham um comportamento X ou Y. E boa parte que tentou suicídio ou cometeu o ato estava embriagada ou no conteúdo do seu sangue tinha algum outro tipo de droga. Isso foi o que foi passado para a gente pela professora Alexandra Medeiros e também Humberto Correia, que é outro psiquiatra da USP, São Paulo, que trata sobre essa temática. Atuando com essa temática, que eu já estou desde 2015, e com o projeto Esperança Ativa de Prevenção ao Suicídio, que é de psicoterapia, a gente vê de perto o quanto que o álcool e outras dependências químicas têm levado as pessoas ao risco de suicídio, que é o suicídio propriamente dito. Muito bem. Doutores, antes de continuarmos aqui o nosso debate, gostaria de informar os senhores e aos nossos telespectadores de que nós estamos sendo assistidos por alguns países, Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Panamá, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Holanda, Vaticano, Portugal, Japão, Singapura, China, Emirados Árabes Unidos, Egito, Turquia e Israel. Os senhores imaginam a responsabilidade da gente estar falando para essa quantidade de gente mundo afora. Então, a nossa gratidão, o nosso respeito. E hoje a televisão, a TV Web integrou o mundo em tempo real. Esse povo todo está nos assistindo lá. E aí a minha responsabilidade é muito grande, mas hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com uma pleia de profissionais de alto nível que estão dando uma aula aqui para o Brasil e para o mundo. Doutor Elias, qual a participação do direito sanitário nesse contexto de saúde mental? Muito bem, doutor João. Pensando um olhar no âmbito internacional, né, o direito internacional sanitário, e também pensando em relação ao Brasil. O direito sanitário é o direito à saúde. A saúde é um direito fundamental. E aqui no Brasil nós temos a Lei 8080, que firma a diretriz em relação ao Sistema Único de Saúde, em seu artigo 4º, falar que a saúde é um direito fundamental. Saúde, pelo artigo 96 ao 200, né, que está na nossa Constituição Federal de 88, traz que saúde é um direito de todos e dever do Estado, sendo implementados mediante políticas econômicas e sociais, voltadas para todos, a universalidade. Isso é uma inovação de 1988, antes não era universal, apenas quem tinha vínculo empregatício e com carteira de trabalho podia ter acesso ao sistema de saúde, e isso traz uma inclusão muito grande de pessoas sem condições de pagar consultas na rede, na iniciativa privada, então, e integral. Isso é muito importante porque nós precisamos de uma saúde efetiva. Não adianta ter só a Constituição, o artigo 96, falando que saúde é direito de todos, e no campo da saúde mental, doutor José, nós temos apenas uma rede pública de CAPs com 3.592 CAPs e uma população com 46 milhões de doentes portadores de transtornos mentais. Então precisamos fortalecer, sim, pensar em política pública, quer seja União, Estado e município, já que a saúde, pelo artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, é uma competência concorrente. Faz necessário um olhar dos três poderes, como dizia Montesquieu, né? O controle entre eles, mas as suas funções típicas e atípicas, ou seja, responsabilidade, poder legislativo criar leis, poder executivo executar essa lei, e se não o fizer, fugir na inafastabilidade,
do Poder Judiciário, através do Poder Judiciário, para que a população, principalmente a população dos invisíveis, as minorias, possam ter acesso à saúde, em especial aqui no Janeiro Branco, à saúde mental. E eu acrescentaria nas suas colocações, doutor Elias, o engajamento da sociedade civil e organizada, as organizações não governamentais, as ONGs, a OAB, o Judiciário, o Ministério Público, o Judiciário, o senhor já falou aqui, As associações, as associações, as igrejas, todas têm que haver uma cruzada a nível nacional para que se possa chegar a esse nível que o senhor está pretendendo aí, o senhor está clamando aí que a sociedade brasileira precisa com urgência. Né? Inclusive, doutor José, a implementação da Lei 8142, né, que é do controle social. Essa fala da participação de todos, porque quando nós falamos em saúde, estamos falando de prevenção, promoção e recuperação. Prevenção todos fazem. Promoção são os especialistas. Né? Então, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, médicos, os profissionais de enfermagem e assim por diante. E a reabilitação. No entanto, precisamos de um resgate e um olhar para a prevenção da saúde mental no nosso país e no mundo. Muito bem. Doutora Hélia, dados estatísticos dão conta de que de cada 100 pessoas, 30 sofrem ou vêm a sofrer a doença mental em algum momento. Por quais razões? E essa pergunta aqui eu vou estender começando com a senhora, depois a doutora Jussara, o doutor João e o doutor Elias. Eu gostaria de ver a colocação da senhora, por favor. Doutor José, essa é mais uma das perguntas que vem nos convidar a romper paradigmas e concepções vigentes, né? Quando nós falamos de saúde mental, é muito comum nós ouvirmos isso é frescura, isso é fraqueza, né? Eu passei por isso e sobrevivi. Quem vai psicólogo é doido. É louco, né? Não, louco é o psicólogo, né? Isso. Não é louco. Mas só aproveitando, a senhora continuaria, eu tinha essa ideia, essa percepção também, doutor. E aí eu fui um psicólogo e lá chegando cheguei à conclusão que o louco era eu. Eu precisava de tratamento realmente. Na verdade, não era e todos, louco, né? precisava de um tratamento, né? De um acompanhamento, né, doutor? Na verdade, a promoção da saúde mental, ela começa pelo autoconhecimento, né? Nós não somos donos do nosso próprio terreno, já dizia Freud, né? Nós temos um campo em que muito há por se investigar e descobrir. Então, precisamos falar muito do autoconhecimento ao pensarmos na promoção da saúde mental. Mas essas razões, eu retomo a ideia da complexidade desse sujeito situado num tempo, num espaço, numa cultura, num contexto familiar, numa história de vida. Porque a gente precisa, de fato, entender que essa razão, ela não é homogênea, ela não é universal. Então, eu não posso encontrar uma resposta que diga o sofrimento mental é causado por... Na verdade, o sofrimento mental, ele vai encontrar a sua razão na própria história do sujeito. E a gente precisa começar a valorizar essa ideia. Por isso o Dr. João fala tanto da catarse, dessa possibilidade de o sujeito externar as suas razões, externar os seus sentimentos. Porque a verdade só está no próprio sujeito, né? E quando a gente se autoconhece, a gente propicia a ampliação desse conhecimento e da compreensão dessas razões que me levam ao sofrimento. Então, que a gente possa, a partir dessa nossa conversa de hoje, que bom que ela alcança, né, mais que Brasília, mais que o Brasil, mais que o mundo, pensar nos estereótipos que a gente constrói a partir das questões de adoecimento, mas, acima de tudo, pensar na forma como nós, sujeitos humanos, lidamos com o outro que está também em sofrimento. Para que a gente possa deixar de banalizar a dor do outro e, na contrapartida disso, acolher esse sujeito que sofre. Dar a ele um espaço de fala para que ele possa se externar e sim a gente compreender essas razões. E quando o Elias nos traz a ideia, né, de promoção, prevenção e reabilitação, que a gente possa então entender qual é o nosso lugar social e profissional. Porque todos nós estamos convidados a participar desse debate e propor ações,
desde que eu tenha consciência da minha responsabilidade, da minha técnica e do meu conhecimento. Porque eu não posso pensar em saúde mental colocando o dedinho no terreno que eu não vou dar conta de sustentar, né? E aí o Elias traz esse destaque importante que a gente não pode perder de vista. Então, promover ações comunitárias de exercício físico é legal? É. Mas que profissionais da área de educação física possam fazer. Promover terapias comunitárias, legal, mas que profissionais específicos possam fazê-lo. Que a gente possa, então, ampliar as possibilidades de conhecimento, diminuir concepções reducionistas, lineares, universais, parar com essas perguntas, ele sofreu, ele é fraco, né? Enfim, para que a gente possa, então, ajudar as pessoas que, de fato, estão em condição de sofrimento. Muito bem. Doutora Jussara. Então, eu me lembrei aqui de Freud. Eu sou assim uma apaixonada por ele, como ele nos ajudou. Freud, ele fala da escuta. Então, escutar o outro. Ele foi escutando as histéricas que ele ajuda a humanidade. Não é? Ele percebe, descobre que cada mulher que ele ouvia trazia uma dor, trazia a história dela. Então, assim, a beleza da psicanálise, que começa com a psicanálise, que é escutar o indivíduo. E não tem muito, acho que é tão bonito, né? Você gostando de você ser psicanalista, mas, assim, lógico que nós, os profissionais especializados, psicólogos, psicanalistas, outras abordagens, escutar o outro, escutar a dor da alma, escutar, é só abrir espaço para que a pessoa possa se colocar, e do lado de cá a gente dá espaço para ouvir, ouvir, não é? Então, queria falar sobre isso, né? Meus colegas falaram coisas que foram fantásticas, não precisa de eu te colocar mais nada, mas eu pensei um pouco na educação das emoções, educação emocional. O indivíduo, ele precisa, quando ele fala, daí a importância de um profissional, lógico, está ali fazendo o trabalho bonito, a pessoa expressa, expressar e ser respeitado. Eu expresso como eu penso, eu expresso como eu me sinto, e o outro vai ouvir e não vai justificar, porque a grande dificuldade do ser humano está na comunicação. As pessoas não são ouvidas. Tem sempre alguém que vem, não é assim, que isso? Você está pensando isso, né? Agora, lógico que o profissional ele vai ouvir e vai desenvolver, ele vai ouvir a história. Esse sujeito vai contar a história dele para a gente. Por isso que diz, o eu contador da sua história, desse sujeito. Então, quando você fala do Fernando, né? Então, assim, ele também traz esse trabalho bonito. Teve um outro meu professor da UNB também, que trouxe esse entendimento maior sobre a subjetividade. Então, eu sou um sujeito, mas para eu me construir enquanto sujeito, eu preciso de um outro. Que outro? Sem o outro, eu não vivo. A outra mamãe, aí vai, não é? Então, essas emoções, educar, ajudar as pessoas a compreenderem e expressarem seus sentimentos. Aí, quebrar aqueles mitos, né? O homem não chora, falar isso, não, fazer terapia. Então, é muito importante mesmo. Muito bem. Doutor João. Muito bem. Nós temos tantas falas ricas na condução da Jussara, Ellen, Elias, onde a gente pode pensar que sozinho e sozinhos nós não conseguimos. Mas quando nós abrimos o nosso olhar para pensar numa perspectiva de uma ação em rede, o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, o pastor, o padre, o líder religioso, alguém que possa também compor esse trato e esse lidar com esse ser humano. Porque às vezes tem pessoas na comunidade, as lideranças da comunidade principalmente, podem também nos ajudar a fortalecer os vínculos e também a dinâmica de rede, para essa pessoa se perceber que ela não está sozinha, despertar neste ser humano adoecido
o resgate do sentido de vida, que é justamente uma perspectiva do que Viktor Frankl colocava. E aqui eu quero enfatizar essa ideia de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma família. Claro que algumas famílias é muito mais fator de risco do que de proteção, mas aquelas que são fator de risco, tem a comunidade, tem os amigos, aqueles amigos verdadeiros, tem os ambientes onde a pessoa pode, no grupo de pares, fortalecer justamente esse aspecto da saúde mental. Janeiro Branco é um mês que precisa ser desmembrado, desdobrado em todos os meses do ano. Portanto, a gente precisaria de pensar de desenvolver o trabalho com a saúde mental de janeiro a janeiro. Isso quer dizer o ano inteiro. Nós temos em setembro o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Nós podemos pensar também no Setembro Amarelo em se tratando de saúde mental o ano inteiro. A prevenção do suicídio, junto com a saúde mental, que não tem como separar uma coisa da outra. E fechando a minha fala, eu vou citar aqui o professor Phelps, da Universidade de Portugal, onde ele fala do amor compassivo. Inclusive, não é um artigo publicado, foi uma das palestras que ele deu para a gente, quando ele veio ao Brasil. Amor compassivo. Nós precisamos aprender como profissionais de saúde, principalmente a caminhar com os nossos pacientes. Nem na frente, puxando o paciente, nem atrás, empurrando o paciente, mas ao lado dele. Portanto, saúde mental ela é construída numa ponte que se chama arte de amar, arte do diálogo e arte da confiança. Um tripé que Chiara Lubich conseguiu desenvolver no mundo inteiro. Muito bem. Doutor Elias, o senhor tem 1 minuto, nós estamos encerrando para o senhor fazer as suas colocações aí. Muito bem, gostaria de resgatar rapidamente, nesse 1 minuto, 2 autores, Aristóteles, Ética Nicômaco, sobre a felicidade, e o jeito rápido de ser feliz do Hector. Né? Felicidade é um estado de espírito, e Ética Nicômaco ele vai falar que depende das coisas de dentro, como a Ellen falou. Isso é muito importante. E trazer o Harari, um dos maiores, hoje, nomes da atualidade, sobre 21 lições para o século XXI. Conecte, conexão humana, dialogue, escute, veja, ouça, esteja mais próximo, toque mais, converse mais, externe, desenvolva mecanismos para aperfeiçoar a forma de externar esse amor que tem no seu coração, através de atitude. Muito bem. Doutora Jussara, suas considerações finais, começando com a senhora. Então, foi um prazer enorme ter estado aqui nessa noite com esses colegas brilhantes e falando sobre a importância do janeiro. Todos os dias a gente precisa cuidar da saúde mental, começando de nós. Muito bem. Doutora Ellen. Presidente, eu gostaria de agradecer novamente o convite a todos que nos acompanharam aqui nesta noite. Lembrar que, como o João disse, né, durante todo o ano, que a gente possa fortalecer os nossos pares, porque a nossa saúde mental depende do outro e a saúde do outro depende da minha. Essa é uma relação dialógica e dialética. É indissociável o eu e o outro. E aproveitar para convidar todos que estão nos assistindo a nos acompanhar na sexta à tarde, das 14 às 18. Quem está em Brasília tem a oportunidade de acompanhar presencialmente. Nós vamos desenvolver um grande seminário para falar da saúde mental numa perspectiva intersetorial. O flyer está disponível nas redes sociais, na minha especialmente, os colegas também podem falar nas suas, pelo Instagram LMC Escolar, vocês podem ver as temáticas, lá também tem o link de inscrição. A RIEC está tentando nos ajudar para divulgar também pelas redes sociais o evento ao vivo. Então acompanhem, porque eu penso que vai ser um diálogo importante, até porque a gente vai promover a psicoeducação, que é um elemento fundante no Janeiro Branco. Muito bem. Doutor João, suas considerações. Muito bem. Nós estamos aqui hoje com essa representação da Rede Internacional de Excelência Jurídica, doutora Fabiola Orlando, que está ali nos bastidores. E nós, a Rede Internacional de Excelência Jurídica no Distrito Federal, abraça a campanha Janeiro Branco. Portanto, essa campanha precisa ser desenvolvida na família, nas praças, nas ruas, nas igrejas, nas empresas. Onde tiver um ser humano, ali pode haver a campanha Janeiro Branco, começando de pessoa a pessoa, ser humano a ser humano, e em cada
encontro em cada ocasião social. Então, agradecemos o convite da TVN para estar falando desse tema de profunda relevância que é a saúde mental. Muito bem, doutor Elias. Muito bem, é um prazer estar aqui, gratidão por esse espaço, gratidão à RIEX, e pode nos encontrar através das redes sociais, da RIEX, da Escola da Felicidade, ou através do telefone, pode falar diretamente comigo, 61-98192-4599. Teremos o prazer estamos com inúmeros projetos, mais de 12 projetos aqui no Distrito Federal e no Brasil, e precisamos de braços. E cuide da saúde mental diariamente, para que possamos cuidar individualmente e depois coletivamente, para que assim possamos transformar o conceito de sociedade em comunidade solidária, fraterna e inclusiva. Muito bem. Eu que agradeço a entrevista esclarecedora dos doutores aos nossos telespectadores e convido os doutores e as doutoras para, em outras oportunidades, debatermos este e outros assuntos de fundamental relevância para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo. Encerro o programa com a seguinte frase: é preciso ter muita inteligência para dizer não sei e muita sabedoria para perguntar como se faz. Muito obrigado a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo, agradecendo pela audiência e a paciência, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Doutora Jussara, muito obrigado, meus parabéns e até uma próxima oportunidade. Doutora Ellen, muito obrigado, meus parabéns e até uma próxima oportunidade. Doutor João, muito obrigado, meus parabéns e até uma próxima oportunidade. Doutor Elias, muito obrigado, meus parabéns e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Acabou? Vai lá, todo mundo junto. Vem, Elias. Essas mulheres de novo para livrar a cara desses homens feios. Gente, se arrebentaram, hein? Só está esperando já. Muito bom, doutor Zé Carlos.